Olá, turma, tudo bem com vocês? Nesse tema de hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos discutir algo interessante. A gente vai falar sobre o ajuste da pressão de suporte no modo PSV. Então, às vezes a gente tem muita dúvida ainda como utilizar a pressão de suporte, quando elevar, quando subtrair ou quando reduzir a pressão de suporte, de acordo com a demanda do paciente. Então, eu vou compartilhar minha tela. Eu vou abrir aqui o G5. O simulador e vou colocar minha tela aqui em cima. Beleza. Olha que interessante aqui nessa imagem. Nós temos um paciente em modo pressão de suporte com... Vou ajustar aqui algumas coisas. Beleza. Então, nós temos um paciente em pressão de suporte com uma pressão de suporte 9 centímetros de água, uma PIP de 5, uma fração expirada de oxigênio a 30%. Geralmente, quando a gente observa um paciente como esse, a gente percebe logo de cara o volume corrente elevado e o volume minuto elevado. Então, de cara, a gente tem uma percepção que o paciente precisa, então, reduzir os parâmetros porque o volume corrente está elevado. Então, é um erro muito comum a gente ajustar a pressão de suporte observando apenas o volume corrente. Então, a gente precisa conhecer primeiramente os conceitos de superassistência e subassistência. A subassistência, ela pode ser compreendida como também parâmetros reduzidos ou parâmetros insuficientes para a demanda do paciente. Ou a subassistência também pode ser que os parâmetros estejam corretos, porém a demanda do paciente está elevada por condições neurológicas, metabólicas, álgicas, alguma condição semelhante. A superassistência pode ser que totalmente o oposto, os parâmetros estão elevados, ou realmente a demanda do paciente ali não precisa de todo aquele apoio. Então, vamos lá. Então, compreendendo esses dois conceitos de subassistência e superassistência, fica muito mais fácil de tentar triar e ajustar a pressão de suporte. Então, ajustar a pressão de suporte observando apenas o volume corrente é um erro muito ruim. É um erro uma coisa totalmente equivocada. Vamos observar aqui. Vamos lá. Nós temos aqui um paciente, vamos dizer que esse paciente aqui, eles têm... Vou colocar aqui ele com 1,86 m aqui, para o volume alvo de 6 ml por quilo, 480 ml. Se observar apenas o volume corrente, o que nós vamos fazer? Nós vamos reduzir a pressão de suporte do paciente, pensando exclusivamente ali no volume corrente. Mas olha o que aconteceu. Estou modificando aqui algumas coisas no paciente e nós percebemos que mesmo reduzindo a pressão de suporte, o volume corrente não melhorou, ele continua elevado e o volume minuto do paciente continua ainda mais alto. Então, o que aconteceu? Ajustar a pressão de suporte observando apenas o volume corrente não é o correto, ou seja, a gente está utilizando um parâmetro que não é o ideal. Por quê? No modo pressão de suporte, o volume corrente ele é baseado em duas proporções. Quais são elas? Número 1, a pressão de suporte, o quanto você oferece de pressão positiva. E número 2, que está bem aqui, ó, a pressão muscular, o nível de esforço do paciente. Então, não é utilizar de forma corriqueira unicamente aqui utilizar o volume corrente como forma de ajuste da pressão de suporte. Então, se você não conhece nenhum ajuste mais fino de conceito de subassistência e superassistência, uma das maneiras de ajustar a pressão de suporte é observando a frequência respiratória. Mário, qual seria o meu alvo para esse paciente? Se tratando de paciente agudo, você poderia colocar o alvo de frequência respiratória entre 18 a 22. Vamos fazer agora o seguinte. Então, se meu paciente está com uma frequência respiratória elevada, ele é 35, independente do volume corrente aqui, aparentemente, eu percebo que o paciente está em subassistência. Se ele está cansado, ele precisa de mais pressão de suporte. Então, vou fazer isso daí. Quando eu aumentei a pressão de suporte no meu paciente, vamos observar o que vai acontecer. Perceba agora que o paciente está agora com uma frequência respiratória reduzindo, chegando ao próximo da faixa alvo que nós comentamos entre 18 a 22, e perceba que o volume minuto que estava extremamente elevado está caindo e o volume corrente também está caindo. Olha que interessante. Então, na primeira situação, nós tentamos ajustar a pressão de suporte observando apenas o volume corrente. Foi totalmente errado, nós pioramos o estado do paciente.
A segunda maneira, nós observamos aqui a pressão de suporte baseado na frequência respiratória. E nós aparentemente acertamos. Então, como nós devemos fazer observando a frequência respiratória? Muito simples. Se você observar uma frequência respiratória muito elevada, possivelmente o paciente está em subassistência, com uma demanda ventilatória muito elevada, você precisa aumentar a pressão de suporte. Você tem uma frequência respiratória, olha que interessante agora, o oposto. Eu tenho um paciente agora com uma frequência respiratória muito baixa, vamos dizer abaixo de 15. Esse paciente ali está fazendo pouco esforço, com uma pressão de suporte de 15 aqui, ó, uma frequência respiratória muito baixa, abaixo de 16. Tem uma frequência respiratória muito baixa, abaixo de 16 ali. Só ajustar aqui um. Então, vamos lá. Olha que interessante. Então, ó, o que você está percebendo nessa situação? Tem uma frequência respiratória muito baixa, um volume elevado, o volume minuto até dentro do esperado. Esse paciente está possivelmente em superassistência, ele está recebendo apoio demais do ventilador. Ele quase não está fazendo esforço, e basicamente a pressão de suporte está garantindo todo o volume corrente para ele. Então, nessa situação, fazer o oposto, reduzir a pressão de suporte, para então o paciente fazer um pouco mais de esforço, e dessa forma, então, elevar a frequência respiratória. Beleza? Então, essa seria uma das maneiras de utilizar, então, a pressão de suporte baseado na frequência respiratória. Então, não ajuste a pressão de suporte baseada apenas no volume corrente. Você percebeu que você pode errar de forma crucial no paciente ali se você observar apenas o volume corrente. Você aumenta a pressão de suporte, observando só o volume corrente, você esquece a frequência respiratória, isso pode ser um fator determinante para o paciente. Então, em vez de observar apenas o volume corrente, observe também o volume corrente, mas observe claramente como está a frequência respiratória. Se você tem uma frequência respiratória muito elevada, possivelmente seu paciente está em subassistência ou com uma demanda ventilatória alta. Se sua frequência respiratória está abaixo de 16, abaixo de 15, esse paciente possivelmente está em superassistência. Tem estudos mostrando isso já que existe, então, superassistência com frequência respiratória muito baixa. Abaixo de 12, então, é 100% que existe superassistência no paciente. Você deve reduzir a pressão de suporte. Marvin, se eu quiser aprender um pouco mais a fundo como utilizar a pressão de suporte, existem outros marcadores que podem me ajudar a definir a subassistência, a superassistência? Sim, existem outros marcadores. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, o ventilador, falamos da maneira com volume corrente, eu vou fazer o print aqui para explicar aqui, 3 marcadores. Então, vamos lá. Existe um marcador que é calculado aqui de forma automática por alguns algoritmos de ventiladores, que é a P01, que é essa mensuração aí nos 100 milissegundos. E os estudos mostram o seguinte, que tentar colocar uma P01 ali de 2 ou 1,5 a 3,5. Uma P01 maior que 3,5, isso vai indicar que o seu paciente está fazendo muito esforço. Esse paciente possivelmente está com subassistência, ou esse paciente está com drive respiratório bem elevado, ou a demanda ventilatória elevada. Nesse caso, você pode fazer um teste aumentando a pressão de suporte para verificar se essa demanda, se essa P01 vai cair nessa faixa de 1,5 a 3,5, se ele vai melhorar após ser ajustada a pressão de suporte. Você tem uma P01, que é o ajuste lá que já vem direto do ventilador, abaixo de 1,5, possivelmente o suporte está muito elevado e esse paciente está em superassistência. Você deve reduzir a pressão de suporte. Então, abaixo de 1,5, possibilidades, lembra, possibilidade de superassistência, e acima de 3,5, possibilidade de você estar no momento de subassistência. Na subassistência, você aumenta a pressão de suporte, e na superassistência, você reduz a pressão de suporte. Então, muito cuidado com a P01, tá bom? O paciente com fraqueza muscular pode enganar você em algumas situações também. Não vou entrar nesse mérito, nesse contexto agora, seria um assunto mais abrangente para quem sabe, um outro vídeo. Mas falando só sobre subassistência e superassistência, seria mais ou menos isso. Mas não esqueça que pode existir um contexto de fraqueza muscular que esses valores aqui possam enganar você. Você precisa de outros marcadores que eu vou falar agora para ter um contexto, uma ideia geral do paciente. Uma outra forma de saber se seu paciente, vou colocar minha imagem para cá, se meu paciente está recebendo subassistência ou superassistência, ele está recebendo suporte demais ou suporte menos, como seria isso aqui?
seria através de um índice chamado PMI, Índice de Pressão Muscular. O que é isso, Mário? Você tem que ter um ventilador que faça pausa inspiratória. Então, o paciente está no ciclo assistido, no ciclo espontâneo, ele está em PSV, né? Quando você pega esse paciente em PSV, ele chega no máximo da pressurização, você oclui ali, gera uma pausa inspiratória. Como ele vai estar fazendo esforço, né? O que vai acontecer é que a pressão aqui nas vias aéreas, aqui a pressão ela vai subir e vai gerar um platô, no sentido ascendente. Então, você vai ter uma pressão de platô maior do que a pressão de pico. Aí você vai fazer a diferença do platô para o pico. Isso é o PMI, a pressão aqui, a pressão muscular aqui. Essa diferença tem que estar entre 2 a 4 centímetros de água. Olha esse meu exemplo aqui. Eu tenho um paciente com uma PIP de 5, um suporte aqui de 9, né? Então, 9 com 5 está dando um pico de 14. Eu gerei uma pausa inspiratória, o platô foi para 18 e o pico está 14. 18 menos 14 está dando aqui um índice de pressão muscular aqui de 4, ou seja, de 2 a 6 está bom. Então, possivelmente, a pressão de suporte nesse paciente está normal. Vamos dar outro exemplo. Fiz aqui agora uma pausa aqui inspiratória e a pressão de platô chegou em 22. Então, o que está acontecendo aqui? Você percebe, então, que a diferença do platô para o pico agora está diferente. Está dando 8 centímetros de água. Esse paciente está ok, então, em subassistência. Possivelmente, o suporte precisa ser elevado, porque a diferença do platô menos o pico está dando 8 centímetros de água. Então, nessa situação, nós temos que sentir uma subassistência. A mesma coisa, você gerar uma pausa expiratória. Vamos dizer que o platô foi em 15 e o pico está em 14. Essa diferença está dando quanto, Marco? 1 centímetro de água. A chance está acontecendo o que, então? Subassistência. Nessa condição, você deve reduzir a pressão de suporte. E a última forma aqui de tentar... Existem outras maneiras também de achar subassistência e superassistência, mas uma maneira que está sendo bem discutida é o delta POC. Eu vou mostrar para vocês aqui numa outra imagem o que seria esse delta POC. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar essa imagem aqui. Vou expandir aqui a imagem. O que seria? O delta POC não é nada mais do que o seguinte: você vai gerar agora uma pausa expiratória, não é uma pausa inspiratória como foi no PMI. Você vai gerar uma pausa expiratória. Ele vira fazer esforço, então, contra uma válvula que está aqui momentaneamente fechada. Vai gerar, então, uma concavidade. Essa concavidade você vai mensurar, que é o valor, o teto superior é a PIP, e o teto inferior geralmente é um valor ali que vai ser próximo negativo, se ultrapassar a linha de zero, entendeu? Ou esse valor seria, então, a soma, né, basicamente, da PIP com o valor que ele gerou esse decréscimo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, interessante, como seria esse delta POC. Vou parar de compartilhar aqui. Eu vou compartilhar a imagem de novo. Vamos lá. Você pegou um paciente que estava com aquela mesma situação lá, uma PIP de 5, um suporte de 9, então gerando um pico de 14. Esse paciente agora, você ocluiu a válvula, fez uma pausa expiratória, o paciente fez esforço e gerou essa concavidade aqui. Essa concavidade gerou um delta abaixo de zero de 9, menos 9. E o valor acima do zero, que é a PIP, é 5. Então, o delta nada mais é do que esse valor aqui, mais esse valor aqui, 9 com 5. Então, o delta POC desse paciente é 14. Marlia, para que serve esse delta POC? Esse delta POC serve para você mensurar indiretamente a pressão muscular do paciente e a pressão transpulmonar no modo espontâneo. Mas como é que eu faço isso? Perceba que você teve o delta POC aqui. Ó. O delta POC tem esse valor aqui da PIP, mais o que ele fez de esforço além da linha zero. Então, a curva jogou para baixo da linha zero. Então, o delta POC é o valor aqui da PIP até o valor mínimo que ele foi lançado, o pico da concavidade. Então, 5 mais 9, 14. Esse é o delta POC. E através de fórmulas indiretas, você consegue agora calcular a pressão muscular. Deixa eu compartilhar aqui de novo a imagem. Vou tentar calcular aqui. Vou abrir minha calculadora. Olha que interessante. Então, ó, vamos lá.
Para cálculo da pressão muscular, ó, 3/4 do delta POC. 3 vezes 14 era o nosso delta POC, 42, dividido por 4. Nossa pressão muscular tem em torno de 10 centímetros de água. E qual é o estimado, Marta? Olha que interessante. Se você tem uma pressão muscular ali maior que 13 ou maior que 15 centímetros de água, esse paciente possivelmente está fazendo muito esforço, ele pode estar em subassistência ou com uma demanda ventilatória elevada. E o paciente aparentemente não, ele está com 10, né, mais ou menos 10 aqui, centímetros de água, então a pressão muscular ainda está adequada. Marta, e agora para calcular o delta ali, a pressão transpulmonar em modo PSV, como você faria? A gente tinha ali um pico de 14, se eu não me engano. Você colocar nessa fórmula aqui, ó, pico menos PIP, menos 2/3 do delta POC. Eu vou calcular aqui os 2/3 do delta POC, ó. 2 vezes 14, 28, dividido por 3, 9,33. Pico menos PIP vai dar aqui a diferença de pressão, que é o 9, que é o delta, que é 9, né? Então, 14 menos 5, 9. 9 mais 9, porque lembra dos problemas dos sinais, estou arredondando aqui, deu 9,33 nessa parte da regra, e deu 9 nessa diferença. Está dando, então, um delta transpulmonar de 18 centímetros de água. Então, possivelmente, apesar de o paciente estar com uma pressão muscular adequada, o delta transpulmonar está elevado. É você observar o que está acontecendo, se você está dando ali suporte demais para aquele paciente. Então, observamos aqui, então, 3 formas, então, para tentar ajustar a pressão de suporte. O volume corrente não é muito adequado, porque a gente pode ter muitos erros com o volume corrente, ele é uma forma complementar. Uma forma muito utilizada é observar a frequência respiratória, tentar colocar uma janela de 18 a 22, abaixo disso é possível ocorrer superassistência, acima de 22 pode existir subassistência, vou complementar com esses outros métodos. Falamos do índice de pressão muscular, falamos que é a diferença do platô menos o pico, né? Geralmente uma diferença de 2 a 6 interessante, acima disso, abaixo disso pode ser indicar superassistência ou subassistência. A P01, e falamos aqui do delta POC para, de forma indireta, avaliar a pressão muscular e o delta de pressão transpulmonar no modo espontâneo, no modo PSV. Dessa forma, a gente discutiu aqui as melhores formas, então, de ajustar ali a pressão de suporte. Então, essa é a ideia de hoje, a ideia do vídeo. Eu agradeço a participação de vocês. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.